parte 2. E o esquema de Marcos se torna, neste caso, Marcos é um autor que ele cita no decorrer do livro. O esquema de Marcos se torna, neste caso, aí ele faz lá ele escreve assim: indivíduo, a palavra do meio, e põe uma seta para um lado, sociedade, e uma seta para o outro, família, sendo a estrutura familiar descarregada no id. Id, se vocês jogarem ali no Google e colocar id, significado, vocês vão achar. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode procurar lá que vai ajudar a entender melhor o texto. O negro se dá conta da irrealidade de muitas das proposições que havia assumido como suas, por referência à atitude subjetiva do branco. Tem início, então, seu verdadeiro aprendizado, e a realidade se revela extremamente resistente. Porém, dirão, você não faz nada além de descrever um fenômeno universal. Sendo o critério da virilidade justamente a adaptação social. Nossa resposta é que essa crítica induz em erro, pois mostramos justamente que, para o negro, existe um mito a confrontar. Um mito firmemente ancorado. O negro não tem consciência disso enquanto sua existência decorrer em meio aos seus. Mas, ao primeiro olhar branco, ele sente o peso da sua melanina. E aí, tem uma nota de rodapé que eu vou ler para vocês. A respeito disso, recordemos o que escreveu Sartre. Certos garotos trocaram, aos 6 anos, socos com colegas de escola que os apelidaram iupins. Outros foram mantidos durante longo tempo na ignorância de sua origem. Certa jovem israelita, numa família que eu conheço, ignorava até os 15 anos a acepção mesma do termo judeu. Durante a ocupação, um médico judeu de Fontainebleau, não deve ser assim que fala o nome da cidade, que vivia fechado em sua casa, criava os netos sem lhes dizer palavra acerca de sua proveniência. Mas, seja como for, algum dia devem inteirar-se da verdade. Às vezes é pelo sorriso das pessoas que os rodeiam, outras vezes por um rumor ou por insultos. Quanto mais tardia a descoberta, mais violento é o abalo. De repente, percebem que os outros sabem a respeito deles algo que ignoravam, que se lhes aplica esse qualificativo equívoco e inquietante, que não é empregado em suas famílias. Esse trecho é do livro Reflexões sobre a Questão Judaica, do Sartre. Deixa eu aproveitar e fazer um adendo. Ah, meu Deus, ela está lendo e não sabe ler as palavras em inglês, em francês, em alemão. Não sabe dizer de forma correta o nome de cidades que são de outros países no texto. Não sei. Porque eu não sei tudo, né, gente? Aí o que eu não sei, eu vou lá e busco. Se eu tiver entendido a necessidade de saber falar, né, verbalizar o nome de uma cidade em outra língua, eu vou buscar isso lá no Google, que tem, né? A moça vai lá e fica dizendo para mim, eu fico repetindo várias vezes até conseguir falar. A mesma coisa, coisas que eu não, lugares e palavras que eu não entendo aqui. Eu anoto e aí eu busco. O nome disso, minha gente, é aprender. Então, é isso. Ah, eu não gosto disso. Não gostei que tu fica fazendo isso. Então, né, a gente faz o quê? Sem nem muita delonga, eu digo, não olhe o vídeo, porque vai ter muito erro, vai ter muita palavra dita errada. E é isso, gente. Ninguém é perfeito. Eu não estou buscando perfeição aqui. A ideia é fazer uma troca com vocês. Se vieram aqui para me julgar, então, boa sorte. Em seguida, há o inconsciente. Como o drama racial tem lugar a céu aberto, o negro não tem tempo de o inconscientizar.
O branco, por outro lado, em certa medida, consegue fazê-lo. É porque ocorre a aparição de um novo elemento, a culpa. O complexo de superioridade dos negros, seu complexo de inferioridade ou seu sentimento igualitário são conscientes. A todo momento, eles os transpõem. Eles vivem o seu drama. Não ocorre entre eles a amnésia emocional que caracteriza a neurose típica. Nossa, o tanto que eu vejo isso nas análises, gente, nas sessões. É exatamente isso. Nossa. Toda vez que lemos uma obra de psicanálise, discutimos com nossos professores ou conversamos com pacientes europeus. Ficamos impressionados com a inadequação entre os esquemas correspondentes e a realidade que o negro nos apresentava. Concluímos paulatinamente que há uma substituição da dialética quando se passa da psicologia do branco à do negro. Os valores básicos de que fala Charles Odier, deve ser Charles Odier, em francês, são diferentes para o branco e para o negro. O esforço de socialização não se refere às mesmas intenções. Nós efetivamente passamos de um mundo a outro. Um estudo rigoroso deveria proceder da seguinte forma: interpretação psicanalítica da experiência vivida do negro, interpretação psicanalítica do mito negro. Mas o real, que é o nosso único recurso, não nos permite tais operações. Os fatos são muito mais complicados. Em que consistem? O negro é um objeto fabogíneo e ansiógeno. Gente, li errado. Fobígeno e ansiógeno. É que eu li a frase inteira já falando a palavra que eu estava dizendo para vocês. Da paciente de Serrux e Capgras, a jovem que nos confessou que dormir com um negro representa para ela algo aterrorizante. Encontramos todos os graus daquilo que denominaremos negrofobigênese. É um deleite ler o Fanon, mas não embrulho no estômago, porque a leitura, para mim, traz memórias. E aí eu vou fazendo insights que eu fico desconfiando das aplicações que dela poderiam ser feitas. Preferimos intitular este capítulo O Negro e a Psicopatologia, já que nem Freud, nem Adler, nem mesmo Cósmico Jung contemplaram os negros no decorrer de suas pesquisas, no que estavam cobertos de razão. Com demasiada frequência se esquece de que a neurose não é constitutiva da realidade humana. Queira-se ou não, o complexo de Édipo está longe de ser uma realidade entre os negros. Poderiam objetar com Malinowski que o regime matriarcal é o único responsável por essa ausência. Mas, além de nos perguntarmos se os etnólogos imbuídos dos complexos da sua civilização afinal não se esforçaram para encontrar a cópia destes nos povos por eles estudados, seria relativamente fácil para nós demonstrar que, nas Antilhas Francesas, 97% das famílias são incapazes de gerar uma neurose edipiana. Incapacidade digna de todo o nosso louvor. E aí ele tem uma nota de rodapé para isso. Sobre esse ponto, os psicanalistas hesitarão em compartilhar nossa opinião.
O Dr. Lacan, por exemplo, fala da fecundidade do complexo de Édipo. Mas, se a criança deve matar o pai, ainda assim é preciso que este aceite morrer. Pensamos em Hegel, dizendo que o berço da criança é o túmulo dos pais. Em Nicolas Callas, em Jean Lacroix, os complexos familiares na formação do indivíduo, ensaio de análise de uma função em psicologia. O fato de ter havido um colapso dos valores morais na França após a guerra pode ter sido decorrência da derrota da pessoa moral que a nação representa. Sabemos o que podem acarretar traumas como esse no âmbito familiar. Continuando a leitura de Fanon. A despeito de algumas falhas verificadas em ambiente fechado, podemos dizer que qualquer neurose, qualquer comportamento anormal, qualquer eretismo afetivo em um antiliano são decorrentes da situação cultural. Em outras palavras, existe uma constelação de dados, uma série de proposições que, lentamente e insidiosamente, por intermédio dos textos literários, dos jornais, da educação, dos livros escolares, dos cartazes, do cinema, do rádio, penetram um indivíduo, constituindo a visão do mundo da coletividade a que ele pertence. E aí temos mais uma nota de rodapé. Recomendamos o experimento a seguir àqueles que não estiverem convencidos. Recomendamos o experimento a seguir. Baixei a cadeira. Recomendamos o experimento a seguir àqueles que não estiverem convencidos. Assistir à exibição de um filme de Tarzan nas Antilhas e na Europa. Nas Antilhas, o jovem negro se identifica de facto com Tarzan contra negros. Em um cinema da Europa, a coisa fica muito mais difícil, pois o público, que é branco, o assimila automaticamente aos selvagens na tela. Esse experimento é decisivo. O negro sente que não se é negro impunemente. Um documentário sobre a África, exibido em uma cidade francesa e em um Fort-de-France. Gente, as pessoas que eu atendo que moram na França vão dizer: misericórdia, vou falar um pouco mais de francês essa mulher nas sessões. Provoca reações semelhantes. Melhor ainda, afirmamos que os bosquímanos e os zulus arrancam ainda mais gargalhadas dos jovens antilhanos. Seria interessante mostrar que, nesse caso, o exagero da reação deixa entrever um indício de reconhecimento. Na França, o negro que assiste a esse documentário fica literalmente petrificado. A partir dali, já não há escapatória. Ele é, a um só tempo, antilhano, bosquímano e zulu. Eu gosto muito do Fanon porque, gente, o cara escreve pra gente entender, né? Ele deve ter pensado, não vou botar toda a minha inteligência nesse texto para alcançar mais pessoas. Depois, quem não conhece Fanon, pesquisem a vida dele. Pesquisa. Nas Antilhas, essa visão do mundo é branca porque simplesmente inexiste expressão negra. O folclore martinicano é pobre e em Fort-de-France são muitos os jovens que desconhecem as histórias do compadre Coelho, réplicas do tio Remus da Louisiana. Um europeu, por exemplo,
informado a respeito das atuais manifestações poéticas negras, ficaria surpreso ao saber que, até 1940, nenhum antilhano era capaz de se ver como negro. Só com o surgimento de Aimé Césaire foi possível. Aliás, leiam Aimé, viu? Maravilhoso. Aimé, eu já ouvi várias pronúncias, então me desculpem se vocês conhecem outro diferente ou reprovam a que eu falei. Só com o surgimento de Aimé Césaire foi possível ver nascer uma reivindicação, uma assunção da negritude. A prova mais concreta disso, aliás, é esta impressão que têm as gerações mais jovens de estudantes que chegam a Paris. São necessárias algumas semanas para entender que o contato com a Europa os obriga a enfrentar uma série de problemas que até então não haviam aflorado. E nem por isso esses problemas careciam de visibilidade. E aí ele tem uma nota de rodapé para explicar isso. Mais especificamente, eles percebem que a linha de autoestima que lhes era própria deve ser invertida. De fato, vimos que o antilhano que chega à França concebe essa viagem como o último estágio da sua personalidade. Podemos dizer, literalmente, sem medo de errar, que o antilhano que vai à França com o intuito de se convencer de sua brancura, lá acaba encontrando sua verdadeira face. Eu tô me coçando porque o ventilador tá ligado, minha gente, e tá voando pelo de gato pra tudo que é lado. É ruim. O dono da casa. Vou dar uma ajeitada aqui. Leitura. Deu. Continuando. Todas as vezes em que discutimos com nossos professores ou conversamos com pacientes europeus, percebemos as diferenças capazes de se impor entre os dois mundos. Conversando recentemente com um médico que sempre atuou em Fort-de-France, não sei como é. Manifestamos a ele nossas conclusões. Ele foi ainda além, dizendo que isso era verdade não apenas em termos de psicopatologia, mas também na medicina geral. Assim, acrescentou, você nunca encontra uma febre tifoide pura. Tal como estudou nos tratados de medicina, ela sempre vem associada a uma malária, mais ou menos evidente. Seria interessante considerar, por exemplo, uma descrição da esquizofrenia vivenciada por uma consciência negra, se é que esse tipo de distúrbio sequer ocorre por lá. O que estamos sugerindo? Basicamente o seguinte: quando os negros se acercam do mundo branco, ocorre uma certa ação sensibilizadora. Se a estrutura psíquica se mostra frágil, assistimos a um colapso do ego. O negro deixa de se comportar como um indivíduo acional. O alvo de sua ação será em um outro, na forma do branco, pois só um outro é capaz de estimá-lo. Isso no plano ético, autoestima, mas há ainda outra coisa. Dissemos que o negro era fobígeno. O que é a fobia? Responderemos a essa pergunta com base na obra mais recente de Resnard. A fobia é uma neurose caracterizada pelo medo ansioso de um objeto, no sentido mais amplo de qualquer coisa externa ao indivíduo, ou por extensão de uma situação. Naturalmente, esse objeto deverá possuir determinados elementos. Deve, diz Resnard, despertar o medo e a repulsa.
Mas é aí que nos deparamos com uma dificuldade. Aplicando o método genético à compreensão da fobia, Charles Odier, não sei como é que diz. Se eu tô lendo sem voz alta, eu vou ler assim, ó, Charles Odier escreveu: toda ansiedade deriva de uma certa insegurança subjetiva associada à ausência da mãe. Isso acontece, de acordo com o autor, por volta do 2º ano de vida. Em busca da estrutura psíquica do fóbico, ele chegou à seguinte conclusão: antes de se lançar diretamente contra as crenças dos adultos, convém analisar em todos os seus elementos a estrutura infantil que emanam e que implicam. A escolha do objeto fobígeno é, portanto, sobredeterminada. Esse objeto não emerge da noite do nada. Ele, em determinada circunstância, provocou um afeto no sujeito. A fobia é a presença latente desse afeto no substrato que alicerça o mundo do sujeito. Existe uma organização, uma conformação, pois, obviamente, no fundo, se vocês ouvirem uma música, é que tá rolando um sambinha em algum lugar aqui perto e o vento traz o som. Porque aqui é 10º andar e tá um vendaval aqui. Porque aqui pra cá é Fundos, pra lá é o Guaíba, então vendaval. Seguindo. Pois, obviamente, o objeto não precisa estar ali. Basta que ele seja. É uma possibilidade. Esse objeto é dotado de más intenções e de todos os atributos de uma força maligna. No fóbico, há uma priorização do afeto em detrimento de qualquer pensamento racional. Como se pode ver, o fóbico é um indivíduo que obedece às leis da pré-lógica racional e da pré-lógica afetiva. Um processo de pensar e sentir que remete à época em que se produziu o acidente que gerou a insegurança. A dificuldade anunciada é a seguinte: houve algum trauma que gerou insegurança naquela jovem de que falávamos há pouco? Com a maioria dos negrófobos masculinos, houve tentativa de sequestro? Tentativa de felação forçada? A rigor, eis o que obteríamos aplicando as conclusões analíticas. Se um objeto muito assustador, como um agressor mais ou menos imaginário, por exemplo, pois no mais das vezes se trata de uma mulher, desperta o terror. É também, e acima de tudo, um medo que se confunde com horror sexual. O tenho medo dos homens implica dizer, quando se elucida o motivo do pavor, porque eles poderiam fazer comigo todo tipo de coisas. Mas não sevícias quaisquer. Sevícias sexuais, quer dizer, imorais, degradantes. Um mero toque é suficiente para causar ansiedade, pois o toque é, paralelamente, o próprio tipo esquemático de ação sexual inicial. Toques, carícias, sexualidade. Como estamos habituados a todos os artifícios que o ego mobiliza para se defender, sabemos que é preciso evitar levar ao pé da letra suas recusas. Acaso não estamos na presença de um transitivismo integral? No fundo, esse medo do estupro não invoca justamente o estupro? Assim, como existem faces que pedem uns tapas, não seria possível descrever mulheres que anseiam pelo estupro? Em Se Ele Chiar, Deixa Rolar, Chester Himes descreve bem esse mecanismo. A loira enorme desfalece sempre que o negro se aproxima. No entanto, ela não tem o que temer,
pois a fábrica está cheia de brancos. No fim das contas, eles dormem juntos. Quando estávamos no exército, pudemos observar o comportamento das mulheres brancas de 3 ou 4 países da Europa diante dos negros nos bailes. Na maior parte do tempo, as mulheres esboçavam um movimento de fuga, de recuo, o rosto tomado por um temor indisfarçável. Contudo, os negros que as convidavam seriam incapazes, ainda que o desejassem, de fazer a elas o que quer que fosse. O comportamento das mulheres em questão é perfeitamente compreensível no plano do imaginário. É que a negrófoba é, na realidade, apenas uma parceira sexual putativa. Assim como o negrófobo é um homossexual reprimido. Menino, eu não lembrava disso. Em relação ao negro, na realidade, tudo se desenrola no plano genital. Há alguns anos, costumávamos dizer aos amigos com quem conversávamos que, de modo geral, o branco se comporta em relação ao negro como um primogênito reage ao nascimento de um irmão. Desde então, soubemos que, nos Estados Unidos, Richard Sterba vê a coisa da mesma forma. No plano fenomenológico, teríamos que estudar uma dupla realidade. O medo que se tem do judeu é por seu potencial de apropriação. Eles estão por toda parte. Os bancos, as bolsas, o governo estão infestados deles. Eles governam tudo. Logo o país pertencerá a eles. Passam nos concursos à frente dos verdadeiros franceses. Verdadeiros ele colocou entre aspas, tá? Daqui a pouco ditarão a lei em nossa terra. Ainda há pouco, um colega aspirante à escola de administração nos dizia: você pode dizer o que quiser. Eles se apoiam mutuamente. Por exemplo, quando Mock esteve no poder, foi ultrajante o número de Yupins nomeados. No campo da medicina, a situação não é diferente. Qualquer estudante judeu que passe em um concurso foi apadrinhado. Os negros, por sua vez, têm a potência sexual. Imaginem só. Com toda a liberdade de que desfrutam no meio do mato. Ao que parece, fazem sexo, não importa o lugar nem a hora. São genitais. Eles têm tantos filhos que até perdem a conta. Precisamos ser cautelosos, pois acabarão nos inundando de pequenos mestiços. Decididamente, tudo vai mal. O governo e a administração, sob o cerco dos judeus, nossas mulheres sob o dos negros. Pois o negro tem uma potência sexual alucinante. É exatamente esse o termo. É preciso que essa potência seja alucinante. Os psicanalistas que refletem sobre a questão rapidamente encontram as engrenagens de qualquer neurose. A preocupação sexual predomina nesse caso. Todas as mulheres negrófobas que conhecemos tinham uma vida sexual anormal. Seus maridos as abandonaram, eram viúvas e não ousavam substituir o finado. Estavam divorciadas e hesitavam diante de um novo investimento objetal. Todas dotavam o negro de poderes que outros, maridos, amantes, episódicos, não possuíam. E então intervém um elemento de perversidade, persistência da estrutura infantil. Sabe Deus como eles fazem amor. Deve ser assustador. Aí, esse de deve ser assustador tem uma nota de rodapé.
encontramos no trabalho de Marcos a opinião de que a neurose social, ou, se assim se preferir, o comportamento anormal em face do outro, seja qual for, está intimamente relacionado com a situação individual. A apuração dos questionários mostrou que os indivíduos mais ferrenhamente antissemitas pertenciam às estruturas familiares mais conflitivas. Seu antissemitismo era uma reação às frustrações sofridas no ambiente familiar, o que evidencia que os judeus são objeto de substituição do antissemitismo é o fato de que as mesmas situações familiares engendram, de acordo com as circunstâncias locais, o ódio aos negros, o anticatolicismo ou o antissemitismo. Portanto, e na contramão da opinião mais difundida, é preciso dizer que é a atitude que encontra um conteúdo e não o conteúdo que cria uma atitude. Há uma expressão que, com o passar do tempo, tornou-se particularmente erotizada. Um atleta negro. Tem ali, confidenciou-nos uma jovem, alguma coisa que embrulha o estômago. Uma prostituta nos disse que, de início, a mera ideia de dormir com um negro lhe provocava o orgasmo. Ela procurava por eles, evitando cobrar deles qualquer dinheiro. Mas acrescentou, dormir com eles não tinha nada de extraordinário em relação aos brancos. Era antes do ato que eu chegava ao orgasmo. Eu pensava, imaginava, em tudo o que eles poderiam fazer comigo. E isso é que era formidável. Nossa, essa explicação tá perfeita, né? Da diferença do que a gente imagina com aquilo que a gente vive, né? Nossa, perfeito. Ainda no plano genital, o branco que odeia o negro não atenderia a um sentimento de impotência ou inferioridade sexual? O ideal sendo uma virilidade absoluta, não haveria um fenômeno de diminuição em relação ao negro percebido como um símbolo peniano? O linchamento do negro não seria uma vingança sexual? Sabemos tudo o que as sevícias, as torturas e os espancamentos comportam de sexual. Basta reler algumas páginas do Marquês de Sade e seremos facilmente convencidos disso. A superioridade do negro é real? Todo mundo sabe que não. Mas essa não é a questão. O pensamento pré-lógico do fóbico decidiu que assim fosse. E aí ele tem uma nota de rodapé para explicar isso. Para nos mantermos na perspectiva de Charles Odier, seria mais preciso dizer paralógico. Poderia ser proposto o termo paralógico quando se trata de regressão, ou seja, de processos próprios para o adulto. Próprios ao adulto. Para o adulto também está certo. Outra mulher passou a ter fobia do negro após a leitura de Vou Cuspir no Seu Túmulo. Tentamos mostrar a ela a irracionalidade de sua postura, apontando que as vítimas brancas eram tão mórbidas quanto o negro. Também acrescentamos que aquelas que não eram reivindicações negras, como sugeria o título, já que seu autor era Boris Vian, foi preciso reconhecer que nossos esforços foram em vão. A jovem não estava disposta a escutar. Qualquer um que tenha lido o livro compreenderá facilmente a ambivalência expressa por essa fobia. Conhecemos um estudante de medicina negro que não ousava realizar o toque vaginal nas pacientes que eram atendidas no consultório de ginecologia. Ele nos revelou um dia que havia ouvido de uma paciente esta reflexão: tem um negro ali dentro. Se ele me tocar, dou-lhe um tapa. Com eles, nunca se sabe. Ele deve ter mãos grandes e, seja como for, certamente é brutal.
É muito pelo de gato. Se quisermos compreender, em termos psicanalíticos, a situação racial, concebida não globalmente, mas vivida por consciências específicas, devemos conferir uma grande importância aos fenômenos sexuais. No caso do judeu, pensa-se em dinheiro e em seus derivados. No caso do negro, em sexo. O antissemitismo é passível de racionalização no plano imobiliário. É porque os judeus assambarcam país que são perigosos. Recentemente, um colega nos disse que, mesmo sem ser antissemita, era obrigado a constatar que a maioria dos judeus que conheceu durante a guerra se comportavam como canalhas. Tentamos em vão fazê-lo reconhecer que o que havia nessa conclusão resultava de uma intenção deliberada de detectar a essência judia onde quer que se pudesse ser encontrada. Gente, eu me passei. Isso aqui já era para estar sendo lido no próximo vídeo.